na França. Muito pelo contrário, a França permanece uma balbúrdia política. A gente vai ver que mesmo com Napoleão III no poder, essa bagunça ainda vai continuar, porque daqui a pouco ele vai ser derrubado e vai ser implantada a Terceira República Francesa, tá? Então, primeiro ponto, espero que vocês tenham entendido um pouco essa bagunça toda aqui, é isso que eu queria mostrar mesmo para vocês, aqui na França no século XIX. O que é o principal aqui na França no século XIX? A Primavera dos Povos, 1848, né? Os ideais liberais, nacionalistas e socialistas se acendendo aqui, tá? Liberal importante por quê? Pela ascensão do Napoleão. Terceiro, Luiz Bonaparte, sobrinho do Napoleão, tá? Nacionalismo, os movimentos nacionalistas, principalmente com as unificações que a gente já vai ver agora. E no caso do socialismo, porque a gente tem o que? A publicação do Manifesto do Partido Comunista no mesmo ano, em 1848, se aproveitando, vamos dizer assim, dos movimentos da Primavera dos Povos. Beleza? Para a gente fechar, o que vai ainda demorar um pouquinho, a gente vai trabalhar agora a unificação alemã e a unificação italiana, tá? Ô, Renan, duas unificações, tá? No meio você deixou a França, por quê? Porque vocês vão, como eu falei no início da aula, ver que as três coisas elas vão estar o quê? Elas vão estar se unindo, elas vão estar entrelaçadas. Não dá para eu falar de unificação alemã sem falar da italiana, não dá para falar da italiana sem falar da Alemanha, e não dá para falar das duas sem o Napoleão III, que vai também ser fundamental para as duas aqui, beleza? Mas para a gente começar, vamos trabalhar um pouco a unificação. Vou ficar pulando de um galho para o outro aqui, para depois a gente fechar as aulas, tá? Unificação alemã, unificação italiana. As duas vão ocorrer entre o ano de 1870 e 1871, tá? Então, o processo de unificação da Itália e de unificação da Alemanha inicia-se em 70, termina em 71. Ou seja, a gente pegar 1871 é o ano que nasce os países que hoje nós chamamos de Alemanha e de Itália. Paulo, professor, quer dizer que não existia Alemanha e Itália? Não, tá? Vocês lembram que a gente já trabalhou o Renascimento Cultural, a gente falou também da região da Alemanha, quando a gente falou, por exemplo, do Martinho Lutero, quando a gente falou do luteranismo, tá? O que existiam ali eram vários territórios fragmentados, tá? Vários principados independentes, tá? Esses principados do ano de 1870 começam a criar um processo de unificação, mas esse processo vem muito anterior. Mas o principal, Adnan, é o que vai gerar depois de tanto tempo, por que depois de tanto tempo esses países começaram a querer fazer o processo de unificação. Por que a gente tem, tanto aqui na Alemanha, a Prússia, que é quem lidera o processo de unificação da Alemanha, e aqui na Itália, Piemonte e Sardenha, liderando esse processo de unificação? Por que, galera? Tanto a burguesia italiana quanto a burguesia alemã necessitavam desse processo de unificação. Por quê? Porque o mundo já estava dando os seus passos para a Revolução Industrial, para a Segunda Revolução Industrial, tá? Então imagina o seguinte, eu já tenho uma Inglaterra que está industrializada há quase 60, 70 anos, tá? Estou falando aqui início do século XX, tá? Início do século XIX, desculpa. Estou bem antes do processo de unificação em si, beleza? Então vamos pegar ali 1830 mais ou menos. A gente já tem um processo de industrialização dando andamento. A gente já tem as manufaturas começando a se desenvolver cada vez mais, dando seus primeiros passos para a introdução da máquina, né? Ou seja, a criação do sistema maquinofatureiro, tá? Só que o problema é o seguinte: primeiramente, a gente está falando de estados pequenos, tá? A gente está falando de Piemonte, Sardenha, a gente está falando, né, da Prússia, a gente está falando da Saxônia, a gente não está falando da Alemanha e da Itália, que se até a gente for comparar, por exemplo, hoje com Brasil, Estados Unidos, China, Rússia, Índia, são países muito menores territorialmente e também com uma população e consequentemente com um mercado consumidor também muito menor, tá? Então você imagina Itália e Alemanha fragmentado em vários estados pequenininhos, menores ainda, muito menores, tá? A gente pegar a Itália, por exemplo, ela estava fragmentada em mais de 30 estados. Imagina a Península Itálica sendo dividida em 30 estados, tá? Qual que é o mercado consumidor que cada um desses estados tem?
desse tamanhinho, eram mercados consumidores muito pequenos, ou seja, a indústria ela não tinha uma possibilidade de crescimento por falta de mercado e por falta de competitividade na compra da matéria-prima. Porque se eu sou, por exemplo, dono do mercadinho aqui da esquina, eu compro quantas caixas de cerveja para vender por mês? Vai, sei lá, eu sou dono do mercadinho aqui da esquina, eu compro 50 caixas de cerveja para vender por mês. Quando eu ligo para a Ambev para comprar 50 caixas de cerveja, a Ambev faz um preço para mim, Então vamos dizer que a Ambev venda a garrafa de cerveja Podinã a R$1, tá? Aí vem o Carrefour, que tem umas 80 lojas no Brasil, vai comprar quantas caixas de cerveja? 50 que a Podinã comprou do mercadinho da esquina? Não, a Ambev, ou melhor, o Carrefour, vai ligar para a Ambev, vai comprar centenas e centenas e centenas ou milhares de caixas de cerveja. Ou seja, a Ambev vai fazer o mesmo R$1, o preço da cerveja que fazia Podinã, para o Carrefour? Não, o Carrefour ele vai pagar muito mais barato, por quê? Porque compra num volume muito maior, tá? É a mesma coisa aqui. Esses países que ainda eram pequenininhos, ou esses principados que ainda têm um mercado consumidor pequeno, uma indústria pequena, eles compram a matéria-prima num preço muito grande, o que torna o seu produto muito caro, um produto que não consegue competir dentro do seu próprio mercado interno, quanto mais tentar concorrer com a Inglaterra, por exemplo, que já está quase um século na nossa frente de industrialização, conseguir competir lá fora no mercado externo. Então é nesse momento que tanto a burguesia alemã quanto a burguesia italiana começa a pensar o quê? Num processo de unificação, se aproveitando dos movimentos nacionalistas que nasceram aqui em 1848, para impulsionar esses movimentos, para impulsionar esse processo de unificação. Aqui na Itália, a gente vai ter o movimento do ressurgimento, e é ressurgimento com I mesmo, que seria o ressurgimento da unificação da Península Itálica, que não existia desde a era do quê? Do Império Romano. Enquanto aqui na Alemanha, ou na região da Germânia, a gente vai ter em 1834, 1834, na licencinha, gente, vou até colocar o ano aqui para vocês, 1834, a criação do Zollverein, O que foi o Zollverein? Foi a criação da primeira Liga Aduaneira Germânica. O que é uma Liga Aduaneira, professor? Liga Aduaneira é uma liga comercial. É a primeira ideia de mercado livre das Américas, da ALCA, ou de União Europeia, vamos dizer assim. É uma liga comercial entre diversos estados de origem germânica, Uma coisa eu quero que fique clara, que eu quero que vocês guardem, para vestibular é importante, Aqui, diferentemente da Itália, na Alemanha ou na região da Germânia, nós temos dois países que eram muito fortes e que disputavam a hegemonia regional. A Prússia, que é o estado que vai liderar esse processo de unificação, e a Áustria. A Áustria, ela não participa do Zollverein, Por quê? O Zollverein ele foi criado pela Prússia, deixa a Áustria de fora, e aqui a gente começa a ter o quê? A primeira ideia de uma Alemanha unificada, Liderada pela Prússia, Saxônia, vários estados germânicos vão fazer o quê? Criar essa liga, onde eles se unem, por exemplo, para comprar matéria-prima numa maior quantidade, para ter um custo melhor na compra da matéria-prima, para diminuir o custo de produção dos seus produtos. Eles começam a ter uma multiplicação cada vez maior nas suas fábricas. Por quê? Porque a partir do momento que se cria essa liga aduaneira, você compra matéria-prima mais barata e você também criou o quê? Um mercado consumidor interno muito maior. Agora, um estado germânico para outro, os caras não pagam tributações de importação e exportação, Então eu já criei um mercado muito maior, por exemplo, do que o mercado prussiano, beleza? Isso gera o quê? Um aumento da produção ou da criação de fábricas, um aumento da produção do carvão, que era utilizado nessas fábricas. Lembra? A primeira grande fonte de fonte de energia, da Revolução Industrial. A construção de ferrovias, diversas ferrovias. Isso guarde que vai ser muito importante para a Alemanha se transformar na Alemanha no final do século XIX, na segunda maior potência econômica do mundo nesse período, Por quê? Só para vocês terem uma ideia, gente,
Na Alemanha existia aqui, logo entre os Oppenheim, tá? Em 1790 mais ou menos, depois do processo de unificação, a Alemanha, só dentro do território alemão, ela possuía 50 vezes mais ferrovias do que todo o resto da Europa junta, tá? Nossa, Dina, por que isso é importante? Porra, porque isso gera um processo de transporte muito mais ágil, tá? Tanto o transporte de produtos comerciais, como depois na guerra que franco-prussiana, que a gente vai ver também daqui a pouco, também agilizando o que? Transporte de suprimentos, de armamentos, né? Transporte das tropas alemãs, mas isso fica para daqui a pouco. Então, primeira coisa, galera, processo de unificação alemã, processo de unificação italiano. Quais os estados, quais os países que dão início a esse processo? Aqui na Alemanha a gente tem a Prússia, aqui na Itália a gente tem o reino de Piemonte e Sardenha. Os dois têm uma burguesia que queria esse processo de unificação para quê? Para estabilizar o seu processo de industrialização, fortalecer esse processo de industrialização e desenvolver o capitalismo moderno, o capitalismo industrial, tá? Que vai gerar esse desenvolvimento econômico tanto no estado quanto no outro. Então a gente tem, de um lado, a Prússia iniciando o processo de dominação dos estados germânicos, no outro, Piemonte e Sardenha fazendo a mesma coisa. Beleza? Tranquilo até aqui? O que a França tem a ver com isso? Napoleão III, tá? Vamos fazer o seguinte, aqui, unificação italiana. Piemonte e Sardenha começa a fazer o quê? Expandir território, vai dominando um território, domina outro principado, domina um reinado, domina blá blá, até que vai chegar um momento, vai bater de cara com quem? Com os estados papais, os estados pontifícios, tá? Que eram estados pertencentes à Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Além de alguns outros estados, né, que vão se unir aos estados papais, esses estados, principalmente o Papa, pede o apoio do Napoleão III. França, obviamente, a gente sabe muito bem disso, católica, desde a época lá do Napoleão I, desde antes com os reis absolutistas anteriores, tá? O protestantismo, apesar de guerras protestantes que a gente vai ter na França, o protestantismo ele nunca se estabilizou, como por exemplo vai acontecer na Inglaterra com o anglicanismo e depois com o puritanismo, ou como na Holanda, né? E outros países europeus. A França, ela se permanece um estado católico, tá? O Napoleão III, Luís Bonaparte sendo católico, ele vai atender ao chamado do Papa. O que isso quer dizer, galera? Guardem aí que a gente vai voltar para a unificação alemã, tá? Piemonte e Sardenha começa a dominar vários estados, até que vai chegar para bater de frente com quem? Com os estados da Igreja Católica. Esses estados da Igreja Católica pedem o apoio do Napoleão, que manda a tropa francesa para proteger os estados papais. Beleza? Aqui a gente tem o que? Uma parada do processo de expansão territorial ou de unificação da Itália. Beleza? Ao mesmo tempo, aqui a gente está tendo o processo sendo feito pela Prússia, dominando território após território, tá? Só que o crescimento, a unificação, o crescimento da Prússia, a unificação da Alemanha, gerou uma insatisfação no Napoleão. Tá? Por quê? Porque o Napoleão III, ele olha para a Alemanha se unificando, olha para essa Prússia que está virando a Alemanha e vê um grande potencial de desenvolvimento econômico, tá? Além do que, um país, né, que está se fortalecendo, além de economicamente, também militarmente, tá? Então Napoleão III, ele não via com muitos bons olhos o que? A ascensão ou o crescimento da Alemanha. Além do que esse crescimento estava gerando uma unificação de diversos pequenos territórios que estavam se transformando num grande território que fazia fronteira com a França. Qual que era o temor dele? Amanhã os caras poderem também fazer o quê? Aumentar esse processo de unificação e começar a querer tomar estados franceses, tá? Então já existia um receio quanto a isso. Mas vai ter um fato histórico, eu nem coloquei aqui para vocês, que vai acabar culminando, vamos dizer assim, com uma guerra, que vai ser a Guerra Franco-Prussiana entre França e Prússia, tá? Que foi o quê? A sucessão do trono espanhol. Ah, Sadina, o que tem a ver? O rei da Espanha morre, e quando o rei da Espanha morreu, ele não tinha um sucessor,
nessa época, tá? Então o que a nobreza e a burguesia espanhola faz? Eles abrem, vamos dizer assim, para o resto da Europa enviarem candidatos a serem o novo rei da Espanha. E um dos candidatos era o sobrinho de Guilherme I, que era, né, o rei da Prússia, que vai ser o primeiro imperador da Alemanha. O Guilherme, ele manda a candidatura do sobrinho dele. O Napoleão III manda uma carta para o Guilherme I, falando para ele retirar a candidatura do sobrinho, porque ele não aceitaria que a Espanha fosse governada por um germânico, por um alemão, ainda mais parente do Guilherme. Por quê? Porque se a gente pegar a França no mapa, a França está aqui, desse lado da Alemanha, desse lado da Espanha. Então, se a Espanha passa a ser governada por um alemão, ele temia o quê? Uma possível união desses dois estados contra a França posteriormente, tá? É nessa hora que vai aparecer um personagem fundamental aqui em todo esse processo da unificação alemã, tá? Um cara chamado Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Bismarck, galera, foi o líder do processo de unificação, tá? Na verdade, não é que ele vai aparecer aqui, vai aparecer aqui na nossa aula, tá? Porque o Bismarck, ele foi o cara que liderou o processo de unificação. O Guilherme I é o primeiro governante da Alemanha, mas quem foi o fundamental, o cara que liderou esse processo, vai ser o Bismarck. Da mesma forma que aqui, quem termina o processo depois de unificação vai ser o Giuseppe Garibaldi, não Emanuel II, que foi o primeiro rei, vamos dizer assim, o primeiro governante da Itália, tá? Então o que acontece? Quando o Napoleão III manda essa carta, né, pedindo para o Guilherme I, imperador da Alemanha, retirar a candidatura do sobrinho dele, o Bismarck pega a resposta do Guilherme, joga fora e ele redige uma resposta para o Napoleão III, resumindo: cuida da tua vida que da nossa cuida a gente, tá? E aí o Napoleão fica puto da vida e faz o quê? Declara guerra à Alemanha e dá-se início aí à Guerra Franco-Prussiana. Galera, guarda essa guerra, tá? A gente vai trabalhar daqui a pouquinho, na próxima aula a gente vai começar a falar de neocolonialismo e entrar já na Primeira Guerra Mundial, tá? Eu falo para vocês que a Primeira Guerra Mundial, ela nasce, na verdade, aonde? Na Segunda Revolução Industrial. Por quê? Porque a Segunda Revolução Industrial que vai gerar o quê? A concorrência entre diversos estados. E essa concorrência econômica, essa concorrência por matéria-prima, essa concorrência por mercados consumidores, essa concorrência econômica começa a gerar diversas rixas entre as potências europeias, tá? E a primeira grande rixa que a gente vai ter vai ser entre França e Prússia, que será daqui a pouco a Alemanha. Ou seja, as consequências da Guerra Franco-Prussiana é o primeiro fator de rixa que a gente vai voltar a trabalhar lá na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, quando eu começar a falar para vocês de Primeira Guerra Mundial, a gente vai voltar a falar desses 4 pontos aqui, tá? Quais são esses 4 pontos, professor? Isso aqui já é as consequências da Guerra Franco-Prussiana, tá? Uma guerra onde a gente teve a invasão francesa do território prussiano, do território alemão que estava sendo unificado, tá? A França vai tomar um pau, vai ser derrotada. Depois a Alemanha invade o território francês, onde o Napoleão acaba sendo preso pelos alemães, é derrubado e destituído do poder, e a gente vai ter o fim do Segundo Império Napoleônico e, de novo, a instauração da Terceira República Francesa, tá? Como eu falei para vocês, uma putaria política, tá? Mas o que importa para a gente aqui não é a derrota do Napoleão. O que importa para a gente aqui é o quê? É que com a Guerra Franco-Prussiana, a gente volta para onde? Para cá, para a unificação da Itália. Como assim, Adina? Que zona que você está fazendo, pelo amor de Deus? Então, ó, vamos voltar rapidinho, tá? Prússia liderando o processo de unificação da Alemanha. Começa a fazer todo aquele processo de unificação. Piemonte e Sardenha, a mesma coisa, tá? Piemonte e Sardenha acaba sendo barrado onde? Nos estados papais, porque tem o apoio do Napoleão, né, III aqui, beleza? Ou seja, os estados papais não são unificados nesse momento. Aqui a gente tem a Prússia também ao mesmo tempo. Não se esqueça que os dois processos começaram
praticamente no mesmo mês, na mesma época, tá? Tudo de 1870 para 71. Então, enquanto a Piemonte Sardenha está fazendo aqui, é bloqueado aqui pelo Napoleão, a gente tem a Prússia fazendo a mesma coisa aqui, né? Com os Oberheim, as fábricas se multiplicando, desenvolvimento econômico, até que tem a Guerra Franco-Prussiana. Quando Napoleão começa a ser derrotado na Guerra Franco-Prussiana, o que ele é obrigado a fazer? A retirar vários exércitos dele que estavam na Itália e mandar os seus exércitos para onde? Para a França, tá? O que enfraquece os estados papais, possibilitando Giuseppe Garibaldi, para quem não lembra, um dos líderes da Revolução Farroupilha, tá? Italiano, que volta para a Itália e lidera essa última fase de unificação. É o Garibaldi, por exemplo, que invade Roma. É o Garibaldi que termina de conquistar os estados papais e termina o processo de unificação da Itália, que só foi possibilitado graças ao quê? Graças ao enfraquecimento dos exércitos franceses, que foram obrigados a vir aqui para a Alemanha lutar na Guerra Franco-Prussiana e depois defender o seu próprio território. Por quê? Porque o Napoleão foi derrotado na Alemanha e acabou tendo seu próprio território invadido. Beleza? Para a gente fechar a nossa aula, consequências da Guerra Franco-Prussiana, tá? Primeiro, perda do território da Alsácia-Lorena, tá? O território da Alsácia-Lorena é um território francês que foi tirado da França pelos alemães ao final da Guerra Franco-Prussiana, tá? Usando como argumento que era uma população de origem germânica, eles retiraram esse território da França. Na verdade, menos de 20% do território da Alsácia-Lorena era a população de origem germânica. O que eles queriam mesmo aqui era o quê? A produção principalmente, as minas principalmente de ferro, de ferro e manganês que a gente tem aqui na Alsácia-Lorena. Até hoje a Alsácia-Lorena, ela é responsável, a gente vai ver que ao final da Primeira Guerra a Alsácia-Lorena volta a ser francesa, tá? Hoje faz parte da França ainda. A Alsácia-Lorena hoje ela é responsável por quase 40% da produção de aço da França, tá? Por isso, obviamente, que a Alemanha toma esse território ao final da Guerra Franco-Prussiana. Além de tirar o território da Alsácia-Lorena, ela impõe uma grande indenização aos franceses. Os franceses têm que pagar altas dívidas de guerra à Alemanha. Tropas alemãs desfilando em Paris, na Champs-Élysées, obrigando os franceses a chacoalhar a bandeirinha da Alemanha e bater palma para as tropas alemãs, tá? E para terminar, a proclamação ou a instauração do segundo Reich alemão, tá? Vocês já ouviram falar de Reich, obviamente, graças ao terceiro Reich que vai ser criado por Hitler antes da Segunda Guerra Mundial, o que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas o primeiro Reich alemão, ou seja, o primeiro parlamento alemão, ele foi instaurado ainda lá na época do Sacro Império Romano Germânico, tá? Então, o primeiro Reich alemão, Sacro Império Romano Germânico, segundo Reich alemão, aqui pós-Guerra Franco-Prussiana, e o terceiro Reich alemão, que a gente vai ver posteriormente, instaurado por Adolf Hitler antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Por que isso aqui vai gerar uma rixa muito grande? Então, olha só, tirou território da França, fez a França pagar dívidas de guerra, desfilou na Champs-Élysées, no centro de Paris, obrigando a população a aplaudir a tropa alemã que havia sido vencedora, e para terminar a humilhação imposta aos franceses, vai instaurar o segundo Reich alemão em pleno Palácio de Versalhes, que era a residência oficial do rei da França, tá? Tudo isso, gente, vai gerar uma rixa muito grande da população francesa contra os alemães, que vai impulsionar posteriormente também a Primeira Grande Guerra Mundial. Beleza? Então, galera, hoje a gente falou um pouco, de século XIX de França, falando da unificação da Alemanha, da unificação da Itália. Espero que todo mundo tenha entendido. Façam lá as questões do formulário. Dúvidas, entre em contato comigo pelo fórum. Saudade de todo mundo. Beijo, abraço forte para todos. Valeu, galera. Até semana que vem. Fui!